Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Muito bom dia, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, com as suas famílias. Eu peço licença para poder entrar dentro do seu lar nessa manhã, nesse dia, para a gente podermos estudar um pouco mais da Palavra de Deus, Bem-vindo aqui à nossa Escola Bíblica Dominical online. Queridos irmãos, nós vínhamos falando, sobre um panorama do Antigo Testamento, e na última aula nós traçamos uma linha do tempo, desde a criação, e chegamos até Juízes. Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre a época dos juízes de Israel, Nós demos apenas uma breve introdução, algumas gotas homeopáticas, e eu queria hoje falar um pouquinho mais desse período, que foi um período muito importante na época de Israel. Então, se vocês se recordam, quem assistiu a aula, quem já estudou, nós falamos até a conquista de Canaã, quando através da liderança de Josué, o povo, os hebreus, o povo de Israel, eles chegam e conquistam e retornam a terra prometida, terra qual o Senhor ele tinha prometido lá quando ele chama Abraão em Gênesis capítulo de número 12. Ele chama Abraão e pede para Abraão sair da terra dele, da parentela, que Deus ia o levar, ia o mostrar uma terra que manava leite e mel. E depois a descendência, os patriarcas, habitaram naquela terra até a ida da família de Jacó, de José, e a família dos filhos de Jacó a viver no Egito. E depois, quando eles saem do Egito, aquela grande jornada, e eles vão e conquistam, Moisés, ele forma seu sucessor, Josué, e através depois da liderança de Josué, o povo ele entra na terra prometida. Então, aí começa o período de juízes. A palavra de Deus, no final do livro de Josué, ele nos mostra a terra já sendo dividida, a herança das tribos, eles são estabelecidos, cada uma das tribos, eles dividem as terras e eles são estabelecidos 9 tribos e meias, porque 2 tribos e meia, Moisés, através de Moisés, Deus ele já tinha situado, Deus já tinha falado onde eles habitariam. Então, no final do livro de Josué, há a herança, a divisão das terras, onde eles vão habitar. E logo um pouco mais à frente, fala sobre a morte de Josué e Eleazar, no capítulo 24, Josué ele se despede do povo, há uma renovação de aliança, e aí finda o livro de Josué e entramos aí na época dos juízes de Israel. Como eu acabei citando na última aula, Moisés ele forma seu sucessor, Josué, tanto Josué como Caleb, que
andaram com Moisés e foram discipulados, eles conseguem dar uma sequência, né? Eles conseguem continuar o chamado, a obra qual Deus tinha com Moisés, sucede através de Josué. E quando Josué ele morre, ele não deixa um sucessor, né? A Bíblia diz que no capítulo 1 de Juízes, que depois ainda da morte de Josué, eles ainda serviram ao Senhor enquanto os anciões, né? Aqueles que viveram com Josué, ainda eles estavam vivos. Enquanto eles estiveram vivos, o povo ainda serviu ao Senhor, né? Os pais ali. Mas depois da morte dos anciões, há uma degradação espiritual muito grande sobre o povo de Israel, né? E aí nesse período, entre esse período de Juízes e que é aproximadamente 300 anos, né? Ele vai de 1425 a 1095 a.C., foi um período de grande degradação espiritual da nação de Israel, né? Num determinado momento eles estavam bem com Deus, daqui a pouco eles já estavam mal com Deus. Mais à frente eles estavam novamente de bem, né? Andando nos caminhos do Senhor, daqui a pouco eles já estavam mal. Então eles viveram muito altos e baixos nesse período, né? Períodos de servir ao Senhor e períodos em que eles se perdiam e eles iam servir outros deuses, adorar outros deuses, né? E o livro de Juízes, ele relata isso, né? Esse período de Juízes, ele começa, né, no livro de Juízes. O livro de Ruth também, ele conta esse período e depois ele vai do capítulo 1 ao capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel, né? Que também foi um juiz e legislou sobre Israel. Então esse foi um período, né? E como eu disse, um período de grande apostasia, um período em que eles não prosseguiram totalmente voltados e servindo a Deus. E muito disso aconteceu em grande parte pela desobediência, né? Por eles não terem totalmente obedecido ao Senhor, né? Em determinados momentos, Deus ele dá direção para o povo, invadir determinada terra, destruir determinado povo, aniquilar, não deixar sobrar nada. E o povo ele ia lá e ele não destruía totalmente. Então, mesmo durante ainda o período em que Josué estava à frente, eles não destruíram totalmente os inimigos, assim como Deus mandara, né? Muitas vezes eles ainda ficavam com alguns despojos e não obedeciam totalmente à ordem do Senhor. E com isso, eles foram deixando que povos fossem se infiltrando, né? E vivendo no meio do povo de Deus e trazendo costumes pagãos, idolatria, muitas coisas que ia influenciando, né? Ia fazendo mal pro povo de Deus naquela época. Até hoje é assim, né, irmãos? Até hoje é assim, deixamos ainda algumas coisas no meio, né? No nosso meio. Não tiramos às vezes totalmente, né? As coisas que fazem mal, às vezes não vigiamos completamente, oramos, mas às vezes falta um pouco de vigilância no nosso meio, né? Às vezes brincamos com fogo, né? Algumas coisas em que nós temos fraqueza, algumas coisas que nós totalmente não temos domínio, e aí nós deixamos essas coisas às vezes no nosso meio, perto de nós, e isso é um perigo muito grande para que possamos cair em decadência, em apostasia, em frieza espiritual. Então, foi assim nessa época, né? Se nós olharmos para o livro dos Juízes, a partir, olha, se você vê o capítulo 3, né? Deus ele levanta sempre um juiz para que viesse e livrasse o seu povo. Mas antes Deus ele permitia o juízo, né? Ele permitia que algumas coisas acontecessem
para que eles pudessem depois se voltar a Deus. Sempre foi assim, não é verdade? Capítulo 3 e no versículo 5 de Juízes, diz assim, olha, habitando, pois, os filhos de Israel, olha só, no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles. E olha só, e rendiam culto a seus deuses, né? E aí continua no versículo 7, dizendo assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Olha só. Faz o que é mal aos olhos do Senhor. Cai na servidão. E aí quando a coisa está difícil, quando a coisa está decadente, eles iam e clamavam ao Senhor. E diz que o Senhor lhe suscitou um libertador, né, que os libertou. E esse juiz é Otoniel, filho de Kenaz, né, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. E depois Otoniel, filho de Kenaz, ele faleceu. Estão vendo, meus irmãos? Como que sempre o povo de Deus fazia o que era mal, o homem fazia o que era mal e caía nas mãos do inimigo, em servidão. E aí tinha que clamar a Deus para Deus poder levantar e libertar o povo. Não é diferente de hoje em dia, né? Hoje o homem faz muita maldade. O homem faz coisas que não agradam a Deus. E aí, Deus permite que o mal venha a suceder. Deus permite que catástrofes naturais, que ocorram coisas, que o homem venha e se volte a Deus. E clame a Deus, e se arrependa, e volte lá no início, no primeiro amor, e volte a declarar que só Deus é o Senhor. Mas para isso, o homem acaba tendo que sofrer, né? Quando o povo de Israel ele é entregue nas mãos de inimigos, muitas vezes muito sangue foi derramado, muitas vidas se perderam. E aí, depois do clamor, Deus ele levanta, ele suscita um libertador, né? E olha só, Otoniel. E olha que interessante que é na palavra de Deus. Por quê? No versículo 11, né, diz que a terra ficou... Otoniel, né, se levantou, lutou com o rei da Mesopotâmia, prevaleceu. E aí a terra ficou em paz durante 40 anos. E aí Otoniel, ele faleceu. Já no versículo 12, diz assim, olha, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E olha só, e aí o rei dos Moabitas, ele ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Olha como que a coisa vai piorando. Serviram 8 anos.
foram libertos, ficaram 40 anos em paz. Aí vem novamente e fazem mal perante ao Senhor. Fazem mal que não agrada ao Senhor. E olha só, serviram 18 anos novamente. E aí o que acontece? Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou outro libertador. Não é, irmãos? Estamos aprendendo nessa manhã, por intermédio da palavra do Senhor, que nós devemos, quando Deus ele mostra o caminho, ele fala assim, olha, medita nessa palavra, medita nessa lei, de noite e de dia, e não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. É andar no caminho, é andar na vontade, naquilo, né? Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, nada além disso. Eu não sou nada além do que a palavra diz. Eu tenho que ser o que a palavra me dá liberdade para ser. Não adianta eu querer pegar a palavra de Deus, como eu disse já algumas vezes atrás, pegar um texto e sem contexto, interpretar ela e querer viver aquilo. Eu vou estar fora da vontade de Deus. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tem que andar na vontade. 8 anos de servidão, 40 de paz. Aí faz o que é mal. Mais quanto? Mais 18 anos. Aí Deus ele suscita novamente, porque o povo começa a clamar novamente. E aí Deus suscita a Eude, outro juiz que legislou. E era benjamita, esse da tribo de Benjamim. E por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eudes fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de um côvado e cingiu-se debaixo das suas vestes e levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. E aí fala que Eglon era um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. E o rei disse: cala-te. Então todos que lhe assistiam saíram de sua presença. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. E de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre as portas, trancando-as. E tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala do verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada na sala de verão. E aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. E tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E ele disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após eles, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram escapar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz. Olha só, 80 anos. 80 anos. Então, meus queridos, dá para entendermos que
no tempo dos juízes. Era um tempo em que o povo ia e voltava para Deus. O povo ia na presença de Deus e depois se desviava da presença do Senhor. E muito nós vemos isso, né, acontecendo isso hoje em dia. Então, nós temos que nos voltar. Outro juiz dessa época que era conhecido foi Gideão. Na época de Gideão, logo mais à frente, já é no capítulo 6, eles são oprimidos pelos midianitas. Diz de novo no capítulo 6 que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por mais 7 anos de servidão. E aí, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, há covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Por quê? Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Mais um período em que o povo faz o que é mal e Deus permite. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós entramos em determinadas situações e nós imaginamos que por que estamos passando por isso? Mas Deus permite você entrar num deserto. Deus permite você passar por uma opressão. Deus permite você passar por um tempo de seca, por um tempo de escassez, por um tempo que não consegue colher nada. Que parece que você colhe e o inimigo vem e ceifa tudo, e leva tudo. Muitas vezes é pelos nossos próprios erros. Mas nós temos que aprender com a palavra do Senhor que se andarmos na vontade do Senhor, fizermos o que Ele quer, o desejo do Senhor, a vontade dEle, nós vamos comer do melhor dessa terra, nós vamos plantar e colher, nós vamos viver o melhor de Deus, Não seremos abalados, mal nenhum chegará à minha tenda, nós vamos viver tudo isso. Mas quando damos um passo em falso, fora daquilo que é a vontade de Deus, nos sobrevêm muitas coisas. Mas como disse Josué ao povo naquela época, ele disse: olha, vocês vão escolher quem vocês vão servir. Se vão servir os deuses ao qual os vossos pais serviram. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar aí na tua casa: eu e a minha casa serviremos a Deus. Só o Senhor é Deus. Eu e minha casa andaremos somente na vontade de Deus. Nós vamos fazer somente aquilo que Deus nos direciona a fazer. E nós vamos viver o melhor nessa terra. Nós vamos viver o melhor. Tudo isso que está se passando aí fora, que temos visto, não vai chegar até nós, não vai chegar até mim, não vai chegar até você. Porque nós temos andado, Nós não precisamos esperar as coisas piorarem para clamar. Nós clamamos em todo tempo, Nós buscamos o Senhor em todo tempo. A palavra de Deus nos diz e nos ensina: busque o Senhor enquanto se pode achar. Não é verdade? Temos buscado o Senhor nesse tempo. Mas os nossos irmãos aqui, eles sempre caíam, no erro, no pecado, se misturavam, adoravam outros deuses, partiam para a idolatria, entravam em julgo desigual e faziam muitas coisas. E aí Deus permitia. E aí eles tinham que lutar, guerrear, pagar o preço, para poder viver mais um período em paz. E não foi diferente aqui com os midianitas, A história é muito conhecida, Deus, ele vem, ele chama Gideão,
né? A partir do versículo 11 diz que o anjo do Senhor ele vem, ele se assenta debaixo do carvalho, né? E ele fala com Gideão. E Gideão ele estava trabalhando, ele estava malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor aparece no versículo 12, diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Muito bonita esta passagem, né? E Gideão ele começa a dialogar com o anjo, e o anjo diz que tinha o escolhido para livrar o povo da opressão dos midianitas. E algo tão bonito que Gideão ele diz para o anjo, ele diz: como eu vou livrar o povo de Israel? Minha família é a mais pobre lá em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Talvez você se julgue da família mais pobre aí. Talvez você imagine que você seja o menor na casa do pai. Mas Deus ele te escolheu para fazer a diferença nessa terra. Deus ele te escolheu para livrar o povo desta opressão. É com você que Deus quer trabalhar. É com você que Deus quer usar. Assim como foi com Gideão. Então, o Senhor, ele fala com Gideão e ele o chama para livrar o povo, né, de Israel da servidão dos midianitas. E aí ele dá, né, as coordenadas para Gideão. E a palavra de Deus diz que Gideão, com ele vai um grande exército, né? 32 mil homens. E aí Deus ele fala: olha Gideão, é muita gente para ir com você. Porque olha, se for esse grande exército derrotar os midianitas, o povo vai se gabar, vai dizer que olha, nós vencemos pelo nosso próprio punho, pela nossa própria força. Então Deus fala para Gideão: olha, diga aí o seguinte, que aqueles que forem covardes e tiverem com medo, podem voltar. E a palavra de Deus diz que 22 mil homens voltaram. Olha que interessante, né? Nesse tempo de guerra que nós estamos vivendo contra um inimigo invisível, muitos têm se escondido, irmãos. Muitos têm se escondido, têm se trancado, não tem mostrado a sua cara, o seu rosto. E para esses, como Deus disse para Gideão, olha, se for covarde e se tiver com medo, pode regressar, não precisa nem vir para a peleja. 22 mil foram. Depois Deus ele dá mais uma coordenada para Gideão. Ele diz: olha, eles vão tomar água, e aqueles que se ajoelharem para tomar água, esses aí também, ó, não estão na lista. E aí diz que mais uma grande multidão, né, vai lá e se ajoelha para tomar água. E Deus fala: só aqueles que lamberem a água, igual cachorro, esses são os que eu vou usar. E aí são 300. E Gideão, ele vai com 300 homens e ele vence o exército dos midianitas. E novamente Israel ele pode ter mais um período de paz, que não durou muito, irmãos, né? Não dura muito, porque depois eles novamente voltam a pecar, voltam a desagradar a Deus. E se a gente ler o livro de Juízes, o livro todo vai falando. O livro todo vai falando dessa passagem. E é um tempo de tanta apostasia na época dos juízes, que olha só, no capítulo 21, e lá no versículo 25, onde se encerra o livro de Juízes, né, antes de entrar no livro de Ruth, ele diz assim que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, né? Cada um fazia o que achava mais reto. E muitos outros juízes, né, nós tivemos durante este período, que era um período que era para ser um período de paz, um período de adoração, um período em que Deus governasse a nação. Era para ter sido um período teocrático, né? Deus ele escolhia um juiz para liderar, para legislar, mas seria o povo fazendo a vontade de Deus, andando segundo a vontade de Deus, né?
Qual foi o que Deus disse na palavra dele? Né? Vós sereis o meu povo e eu serei o teu Deus. Então Deus, ele queria ter uma intimidade maior com o seu povo. Depois de terem passado todo aquele tempo no Egito, todo o tempo de escravidão, e eles terem voltado onde Deus tinha prometido a terra, era para eles passarem um período de harmonia, um período em que Deus seria o rei. Mas eles fazem tantas coisas, né, que desagrada a Deus. E aí depois, queridos, encerra-se aqui o período de Juízes. E aí tem o livro de Ruth, que também ele começa dizendo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Né? E aí vai começar a contar a história da Ruth e fala de um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com uma mulher e seus 2 filhos. E aqui vai falando, né, de Noemi, conta a história de Ruth, época ainda dos juízes. E vamos até o livro do profeta Samuel. Verdade? O começo da história de Samuel, muito linda, fala sobre Eucana, né, e suas 2 mulheres. Uma se chamava Ana, era estéril, não tinha filho. A outra se chamava Penina. E diz a palavra que Penina, ela ficava provocando a Ana, né? E porque Ana não tinha filhos e Penina tinha. Então conhecemos, né, uma história muito linda em que Ana ela vai, ela clama, ela chora e Deus ele concede um filho a Ana e o seu filho Samuel. E aí Ana ela entrega o seu filho e ele vai viver, né, junto ali do sacerdote, ele vai servir ao Senhor. Deus deu um filho para ela quando ela não podia. Ela devolve seu filho para servir ao Senhor, né? E diz que Samuel ele cresce, né? Ele cresce e os filhos de Eli, eles não seguem, né? Eles não seguem, eles não se tornam, eles são mortos, né? Por fazerem mal. Quando a Arca da Aliança ela é tomada de Israel, ele morre. E depois se levanta, né, o profeta Samuel como juiz também. E é nessa época do profeta Samuel que Deus ele se sente totalmente rejeitado pela nação de Israel. Né? Em 1 Samuel, capítulo 8, os israelitas eles pedem um rei. Olha só o que diz a palavra do Senhor, né? Pra gente... Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. E aí então os anciãos, todos de Israel, se congregavam e vieram a Samuel e disseram-lhe: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então eles pedem um rei, né? Para Samuel, eles veem que os filhos de Samuel não seguem o caminho. E ali, no versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 8, diz assim, olha, porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. E aí então Samuel, ele orou ao Senhor. Versículo 7, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles.
Então, queridos, como eu disse, é Deus que reinava sobre o povo, né? Tanto que Deus os livrava. Mas aí o povo, num determinado momento, ele se levanta e eles dizem para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei. Nós queremos um rei para nos governar. Nós queremos um rei para ir à nossa frente, para que possamos guerrear. E aí Deus, ele diz: olha, Samuel, esse povo, ele não te rejeitou, mas ele rejeitou a mim. Então, o Senhor, ele dá as coordenadas a Samuel, né? Depois do capítulo 9, no capítulo 10 de 1 Samuel, aí Samuel, ele unge a Saul como rei de Israel. E aqui, né, é onde se encerra esse período dos juízes. Um período, como eu disse, de muita apostasia, irmãos. Um período de muita degradação. Um período em que o povo não se voltava para Deus. Em que o povo, ele se perdeu. Que nós possamos aprendermos com esse período dos juízes, não é? A palavra de Deus, ela é linda, irmãos. É maravilhosa. Ela tem tudo que nós precisamos aqui para que tudo se vá bem na nossa vida, né? E o povo, ele rejeita Deus, ele quer um rei, e aí ele tem um rei. Ele tem a Saul. E depois nós vamos entrar mais para frente, né? Gostaria muito de poder ministrar aula sobre a monarquia presencial, né? Já junto com os irmãos, né? Para a gente poder ter um feedback, né? Para a gente poder debater, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia, tirar dúvidas, para os irmãos, como nas aulas que nós estávamos tendo presenciais, poderem contar o seu testemunho, né? Contar, para podermos a gente ser edificado. Mas, encerrando-se o período de juízes, entrando a monarquia, os reis depois eles vieram, né, a reinar, depois foi se dividido o reino, e isso mais à frente nós vamos falar. Eu quero agradecer aqui a tua presença, quero agradecer de você ter participado conosco nessa aula, tá bom? Deus possa abençoar e que nas próximas semanas aí a gente já possa estar junto fazendo essa aula. Feche teus olhos, eu queria orar. Senhor, eu quero te agradecer, que esta aula não fique tão somente, Senhor, por falar, mas que ela possa adentrar os nossos corações, que possamos fazer coisas que agradem ao Senhor. Senhor, que não façamos o que é mal aos teus olhos, porque isso, Senhor, não se agrada, e nisso acabamos caindo, Senhor, nas mãos, Senhor, do inimigo. Senhor, mas todavia o Senhor nos guarda e nos livra, Senhor, de todo mal. Abençoa cada um, Senhor, que ouviu esta aula, cada um que assistiu, Pai, que essa palavra possa entrar no seu coração e que possam ser abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.